Questões de concurso público. Se você quer se tornar um servidor público, é essencial você entender esse princípio. Você precisa fazer questões de concurso público. Eu só passei na prova da Polícia Rodoviária Federal quando eu entendi que isso era extremamente importante. Outra coisa, criar uma base de conhecimento. Existem matérias que estão sempre presentes nas provas da área policial, e uma delas é o direito penal. E no direito penal, nós temos uma matéria essencial, que é o estado de necessidade. Então, neste vídeo, nós iremos passar tudo que cai em a área policial, nesse conteúdo de estado de necessidade, né. Então tudo vai ser passado numa área, uma parte teórica inicialmente, depois nós iremos fazer 10 questões de concurso público relacionados a esta matéria. Depois você pode ir no site e fazer essas questões, depois conferir, nós podemos conferir esse conteúdo junto. Então vamos ao nosso slide, e a primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai começar a estudar uma matéria é olhar o que diz o Código Penal. É importante se conhecer a letra da lei. E, no caso do direito penal, é o Código Penal, mas no direito administrativo, até alguns conteúdos também de legislações, nós temos no direito constitucional, nós temos no direito processual penal, enfim, qualquer conteúdo de direito é importante se conhecer a letra da lei. E o que que diz o Código Penal em relação ao estado de necessidade? Vamos lá no artigo 23. Diz assim: exclusão da ilicitude. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Então, assim, para entender isso aí, é bom ter uma noção básica do conceito analítico de crime. O que seria o conceito analítico de crime? De acordo com esse conceito que cai muito na prova, e para você entender o todo, né, para você entender aonde está o estado de necessidade, é bom que se entenda o conceito analítico de crime. E nele nós temos a teoria tripartida, que é adotada no direito brasileiro, e que diz que o crime é composto de 3 elementos, que é o fato típico, a antijuridicidade ou a ilicitude e a culpabilidade. O fato típico é a conduta, o nexo causal, o resultado, a tipicidade. Isso aí compõe o fato típico, que é o primeiro elemento do crime. O segundo elemento do crime é a antijuridicidade ou a ilicitude. Nós temos as excludentes de ilicitude, que nós lemos que exclui, exclusão da ilicitude, ou seja, exclui a ilicitude do fato, também conhecido como justificante, e excludente de antijuridicidade também, que nós encontramos aí o estado de necessidade. Não há crime, não existe crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Nós temos também o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. A culpabilidade, nós temos 3 coisas que excluem a culpabilidade, são as exculpantes, né? Que é a potencial consciência da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade. Então, assim, é bom você entender isso, porque é muito comum nas provas, o examinador fala assim: "Olha, exclui o estado de necessidade", ou seja, o estado de necessidade exclui a tipicidade, o fato típico ou a culpabilidade. Não, o estado de necessidade exclui, na verdade, a ilicitude, entendeu? Outra coisa é esse parágrafo único, muito cobrado também, que fala assim: "O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo". É é interessante entender isso aí, memorizar esse parágrafo único,
porque eles mudam o conteúdo desse parágrafo único, falando que, na verdade, eh, o excesso só vai ser punido se for só vai ser cobrado se for em legítima defesa, ou só se for no estrito cumprimento do dever legal. Não, em todos, ó, o agente em qualquer das hipóteses desse artigo, né, e dessas 4 excludentes de ilicitude, responderá pelo excesso. E o excesso doloso ou culposo, independente de qualquer um, o excesso ele vai ser punido, né. E nós temos agora o artigo 24, que fala mesmo aí do estado de necessidade. E ele diz o seguinte, artigo 24: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Cai muito. Isso aí, nós temos todos os elementos aí do estado de necessidade, todos os requisitos que estão aí no artigo 24. E muitas vezes o que é pedido é letra de lei mesmo. Nós temos também o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo que são importantes, que fala assim: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo fala assim: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então esses 2 parágrafos aí também cai nós iremos passar por todos esses elementos aí, para você entender exatamente o que cai. Já peço a você para que você dê o seu like aí, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal para que a gente possa, né, crescer, começar a ter mais pessoas aí sendo alcançadas com esse conteúdo que é totalmente gratuito, né. Vamos passar para frente. Agora, mas o que que é exatamente o estado de necessidade? Eu vou citar aqui 2 exemplos para você entender. Você que nunca ouviu falar de estado de necessidade. Vamos supor que tem uma embarcação e ela está lá em alto mar e tem 2 pessoas ali que não sabem nadar. 2 pessoas não sabem nadar naquela embarcação e vem um temporal. E aquele temporal faz com que aquela embarcação ela afunde, né. E essas 2 pessoas disputam uma única tábua. Exemplo muito pedido aí nas provas, né. E como as 2 pessoas não sabem nadar e essa tábua aqui só suporta o peso de uma das pessoas, vamos supor que esse aqui tire a vida desse aqui. Neste caso, ele pode fazer isso? Sim, ele é autorizado, porque nós estamos diante aí na defesa de 2 bens jurídicos de igual valor, que é a vida de um e a vida do outro. Então, se esse mata esse outro aqui, ele age em legítima defesa, porque alguém vai morrer. Então, eles lutam ali pela vida, né? Então, esse é um primeiro exemplo aí, muito citado, de estado de necessidade. O outro é o avião. Vamos supor que existe um avião, 2 pessoas nesse avião, e ele explode a sua asa ali, ele começa a cair. Só que no caso lá, só tem um paraquedas, queda. Só existe um paraquedas, mas tem 2 pessoas ali que estão no avião e uma delas vai ter que perder a sua vida. Não tem jeito, uma delas vai morrer. Então vamos supor que essa que tire a vida dessa outra, para ficar com paraquedas e é essa que sobreviva. Ela vai responder por homicídio? Não. Agora perceba que a atitude desse aqui para matar esse segundo aqui, ela é tipificada, é um fato típico, é homicídio, é homicídio, matar alguém. Só que ele matou alguém para sobreviver, então ele não responde pelo crime. Na verdade, não existe nem o crime, né, porque existe um excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, né. Vamos prosseguir. Vamos ver o que que nós temos aqui. Os requisitos. Quais são os requisitos
do estado de necessidade, vai passar por todos eles aqui. Perigo deve ser atual e não há a iminência. Por que eu estou falando isso? As provas pedem muito isso. Se falar que o perigo, tem que ser atual ou iminente, não. Atual ou iminente é na legítima defesa. No estado de necessidade, o perigo tem que ser atual, né, não pode ser passado ou futuro, né. O perigo é atual, não é um perigo futuro que vai acontecer amanhã, por exemplo. Não, tem que ser um perigo atual, né. Vamos lá. Não tenha causado voluntariamente. Se o agente causou aquele perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Vamos supor que uma pessoa, com o intuito, numa embarcação, por exemplo, com o intuito de receber o seguro da carga, ele vai lá e coloca fogo na embarcação e aquele negócio tomou uma proporção muito grande e ele fica lá numa situação de estado de necessidade. Vamos supor que só tem uma boia e tenha 2 pessoas ali. Aquele que provocou o perigo, ele não pode alegar um estado de necessidade. Então, assim, se for culposamente, ele pode invocar. Ele está falando, assim, a pessoa que provoca, que ele causa voluntariamente. Existe o dolo, a intenção de provocar. Não é porque ele causou por imperícia, por imprudência, por negligência, que são os elementos daí da culpa, né? Outro requisito, o sacrifício deve ser inevitável. Olha, se tiver uma outra forma de evitar aquele sacrifício daquele bem, então ele também não pode alegar estado de necessidade. Vamos supor, aquele mesmo barquinho estava naufragando e um deles sabia nadar e ele estava perto da praia. Ele poderia ir nadando até a praia e deixar o outro com a tábua. Nesse caso aí, ele não pode alegar o estado de necessidade, só pode alegar o estado de necessidade se não tiver um outro meio, né. Então a gente não pode ter uma segunda opção, ou a gente não tem outra alternativa, né. Vamos lá, direito próprio ou alheio. Pode ser o sacrificar o direito, defender um direito seu, um direito de uma outra pessoa. Vamos supor que você esteja caminhando na rua e vem um cão, botar você e o seu filho, por exemplo, e o cão vai para atacar o seu filho. Você vai lá e mata o cão, por exemplo, você está em estado de necessidade de terceiro, que é o seu filho, você não vai responder por essa atitude que você teve, né. Elemento subjetivo, olha, a pessoa tem que saber que ele está em estado de necessidade, entendeu? Ele tem que ter o elemento subjetivo, a consciência, não, eu estou em estado de necessidade, é um bem meu ou o bem de outra pessoa. Se ele não tiver essa consciência, não há que se falar em estado de necessidade, né. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Você lembra lá do parágrafo primeiro do artigo 124? Não, aliás, 124 não, do artigo 24 que a gente viu agora, não tem lá? Aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, né. Então vamos lá, o sacrifício deve ser razoável. Ó, o Brasil adotou uma teoria chamada teoria unitária, né, que reconhece somente o estado de necessidade justificante. O que que seria isso? Vamos passar aqui para você entender. Mas entenda, assim, memorize isso aí. O Brasil adotou a teoria unitária e nós temos somente o estado de necessidade justificante. Vamos lá. O que que é isso? Olha, no estado de necessidade, na verdade, você tem 2 bens ali, bens jurídicos, em perigo. Você tem um bem A e um bem B, né, nós temos 2 aqui, ó. Ó, um bem jurídico 2 e o bem jurídico um, né, nós temos esses 2 bens jurídicos aí em questão. Se você vai lá e tem um bem jurídico que tem maior peso do que o outro,
você pode defender esse bem jurídico, que tem um peso maior. Você não pode, para defender esse bem jurídico, sacrificar esse outro maior. Vamos supor, você foi lá, encontrou o seu companheiro ou a sua companheira, traindo você na sua casa. O que que qual o bem jurídico foi atingido ali? A sua honra, né. A honra é menor do que a vida. Você não pode, por conta da honra, matar alguém, entendeu? Você não pode, assim, para defender a sua honra, tirar um bem jurídico que é a vida de outra pessoa. Então, assim, há que se ter proporcionalidade. Então, assim, perigo atual, 2 bens jurídicos, e você fica em dúvida: "E agora? Posso defender esse bem jurídico? Sim ou não?". Olha, se o bem jurídico defendido for maior, você pode, ou igual. O que não pode o contrário, né. Você coloca na balança, aquele bem jurídico que tiver maior relevância pode ser defendido, maior ou igual, né. Para defender a sua própria vida, você pode tirar a vida de outra pessoa. Agora, para defender a sua honra, você não pode tirar a vida de outra pessoa. Não seria razoável, não seria proporcional, né. Então, atenção, existe uma exceção, tá. Uma exceção talvez caia na sua prova aí, olha, sem nenhum tipo de exceção. Não, tem uma exceção que é o Código Penal Militar. Só saiba que tem uma exceção sim, no Brasil, que é o Código Penal Militar. Só que aquela exceção não é a regra. Quando se falar da exceção, lembre-se que nós temos o Código Penal Militar. Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Tem um outro vídeo aqui no canal, até no site, que você vai encontrar essa mesma comparação, parecida, não é a mesma aliás, é parecida, entre legítima defesa e estado de necessidade. Tem um vídeo já em relação à legítima defesa com 10 questões, não só um vídeo, né, tem outros vídeos aí no canal que estão no site, que vou te apresentar o site aí, e que tem outros conteúdos, como, sei lá, desistência voluntária, tentativa, consumação, crime doloso, culposo, ação, omissão, tem muito conteúdo aí, conceito analítico de crime, né, que a gente falou aqui, tudo isso você vai encontrar aí no site, né, cada vez ele vai estar com mais conteúdo, né, a intenção é essa aí. Então vamos comparar a legítima defesa do estado de necessidade, porque o examinador, ele faz muito isso, ele coloca muito essa comparação. Então vamos rapidamente aqui. Na legítima defesa, nós temos uma agressão atual, uma injusta agressão atual ou iminente. No estado de necessidade é somente atual. O Código Penal fala somente de perigo atual, e é perigo, não é injusta agressão, né. Não se autoriza a legítima defesa de agressão passada, seria vingança e tudo mais, né. Vamos lá. Na legítima defesa nós temos uma agressão injusta, uma injusta agressão. No estado de necessidade nós temos um perigo. Entendeu? Se dá diante de uma situação ilícita, injusta, em que as intenções do agressor não são admitidas, né. E o perigo é uma situação em que 2 ou mais bens jurídicos estão em risco e um deles será sacrificado, né. Vamos ver animal, presta atenção, isso cai demais, eles repetem essa questão aí, assim, de forma demasiadamente. Quando o animal, ele ataca por instinto, uma pessoa, e você vai lá e mata esse animal, você está em estado de necessidade. No entanto, se esse animal for provocado, instigado para atacar uma pessoa, aí nós não estamos mais em estado de necessidade, nós estamos na legítima defesa. Presta atenção, ataque de animal de forma natural, estado de necessidade. Ataque de animal de forma provocada, nós estamos diante
da injusta agressão do provocador, que é aquela pessoa que provocou o animal. Então nós estamos diante da legítima defesa, né. Olá, na legítima defesa o comportamento é humano, no estado de necessidade não. No primeiro exemplo lá, nós vimos que foi uma tempestade que provocou o perigo, não é ação de humano, pode ser a ação de humano, mas não necessariamente, né. E nós temos também, ó, conduta dirigida contra terceiro. Vamos lá, como é que funciona? Na legítima defesa, ó, a legítima defesa, a ação poderá ser empregada apenas àquele que pratica a injusta agressão, nunca contra outra pessoa. Então, na legítima defesa, a ação é contra o agressor, somente contra ele. E no estado de necessidade, não, né, o estado de quando ao terceiro que sofre a ofensa, pode ser, defensivo ou agressivo. Então a gente vai falar sobre os tipos de estado de necessidade, a gente fala exatamente sobre isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quando eu estou vamos supor, eu estou em legítima defesa, alguém pegou o meu filho, colocou a arma na cabeça do meu filho e fala assim: "Eu vou matar o seu filho". Aí eu pego o filho dessa pessoa, coloco a minha arma na cabeça do filho dele também e falo: "Ó, se você matar o meu filho, eu mato o seu". Olha, esse terceiro aí não tem nada a ver com o assunto. Então eu não posso, tirar a vida dessa criança por conta do meu filho estar sendo ameaçado. Agora eu posso tirar a vida do próprio agressor, agora não contra uma outra pessoa, né. E no estado, de necessidade, isso é diferente. Eu posso sim, atingir outra pessoa inocente, não tem nada a ver com o assunto, né. Mas vamos lá, vai chegar lá. Vamos ver aqui, estado de necessidade e furto famélico, né. Vamos lá, requisitos. Bom, como é que seria esse estado de necessidade e o que que é o furto famélico? É a pessoa que rouba. Para quê? Para não morrer de fome. A pessoa rouba para não morrer de fome. Então, assim, ele está sob o estado de necessidade, mas tem alguns requisitos, né. Qual? O agente deve estar em uma situação de extrema pobreza. Você não pode roubar para fazer um churrasco, né. Ou vou roubar picanha para fazer churrasco, isso não pode, né. Então assim, a situação deve ser de extrema pobreza mesmo, né. O bem subtraído deve ser para saciar a fome ou a necessidade básica imediata do agente ou de sua família. Então, assim, são esses requisitos aí, né. Não deve haver outra forma de agir para satisfazer a necessidade, né. Então, nós temos essa questão aí, né. Status de necessidade e aborto. Essa é interessante, presta atenção. Nós temos o crime de aborto, né, mas nós temos alguns abortos que são permitidos, né. Vamos lá, que é o aborto necessário. Vamos lá, como é que funciona? Não se pune o aborto praticado por médicos, olha só, por médicos, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, entendeu? Então, você pode fazer o aborto se for para salvar a vida da gestante, mas tem que ser o médico. Se a gravidez resultar de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, então se for por estupro também pode, né, então nós temos essas 2 situações. O médico que faz esse aborto, ele está amparado pelo quer ver, ó, o médico, pelo exercício regular de direito, o médico. Vamos supor que por algum motivo outra pessoa realize esse aborto. Vamos supor que, o aborto é realizado aí pela por outra pessoa, vamos supor a enfermeira, ou sei lá, uma outra pessoa que não seja o médico. Então, nessas situações aí, a pessoa pode agir aí em estado de necessidade. Vamos supor, para salvar a vida da gestante, a enfermeira faz esse aborto.
a gente vai estar diante aí, na verdade, da figura do estado de necessidade. Agora vamos para os tipos de estado de necessidade. Vamos lá. Nós temos, ó, o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Qual a diferença? O agente sacrifica no defensivo, o agente sacrifica o bem jurídico da pessoa que causou o perigo, né. Então esse é o estado de necessidade defensivo, ele vai atingir aí a questão aí da pessoa que causou o perigo, né. O agente não tem a obrigação de reparar o dano. Nós temos também o estado de necessidade agressivo, o agente sacrifica o bem jurídico o agente sacrifica o bem jurídico de um terceiro que não criou ou participou da situação do perigo, né. E o agente vai ter que reparar o dano causado ao terceiro. Então nós temos esses dois tipos aí de estado de necessidade, o defensivo e o agressivo. Nós temos também o estado de necessidade próprio, né, aquele que você defende um bem jurídico seu mesmo, o estado de necessidade alheio. Então, agora, bora fazer questões de concurso público, né? Vamos lá, vamos destrinchar aí e falar um pouco mais aí do que nós estamos estudando, né? Vamos lá para o nosso site e a primeira coisa, se você não sabe, tem um site. Antes de você assistir a aula, se você assistiu até agora já, eu te aconselho a ir até o site, fazer as questões de concurso público e depois você continua esse vídeo. Ou seja, a gente vai falando aqui, passando as questões. Você pode vir no site aqui, ó, como se for rolar. Você pode assistir ao vídeo aqui, o vídeo vai passar aqui e você vai conseguir fazer as questões assistindo o vídeo aqui, né. Então, assim, é um conselho que eu te dou, fica mais bacana para você trabalhar aí, né, dessa forma. Atualizar aqui, deixar a página e vamos lá. Se você quiser ter esse material do slide, é só você deixar as suas informações aqui e clica em enviar e você vai ter acesso a esse PDF aqui, né. Esse PDF com tudo que a gente passou aqui até agora, né. Então é só você colocar os dados aqui no site e você consegue, né, essa funcionalidade a mais, né. E vamos lá, se você não deu o seu like ainda, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o link, né, aqui do nosso site para outras pessoas, se tiver um grupo de estudo, você me ajuda, né. Então assim, quando a gente acha alguma coisa bacana, é bom a gente compartilhar, né. Da mesma forma, você está recebendo isso de graça, passa para outra pessoa, né, ajuda outra pessoa, né. Não enxergue as pessoas como concorrentes, né. Se a gente fosse pensar dessa forma aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né. Vamos lá, primeira questão aqui, ó, cargo de perito. Então vamos para a primeira questão. O que diz essa questão? Ó, André, verificando que a sua esposa Francisca estava correndo risco de morte. Vamos lá, Francisca estava estava em risco ali o quê? Qual o bem jurídico? A vida de Francisca, né? Invadiu, munido de faca, o posto de saúde local e de lá subtraiu ataduras, gases e medicamentos. Configurada a ação típica, o juiz o absolveu por entender presente uma das causas excludentes de ilicitude. A situação era típica? Isso esse comportamento aí de André está tipificado? Sim, é o roubo, né, é você subtrair, coisa alheia, né, usando de ameaça, né, de violência. Então, assim, existe um fato típico, mas qual que é a excludente de ilicitude? É a legítima defesa, é o estado de necessidade, é o consentimento do ofendido,
o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal. Qual desses? É o estado de necessidade, né. A legítima defesa, haveria uma agressão, né, uma injusta agressão, mas não, aqui Francisca estava lá numa situação quase morte, em que ela usou o André aqui usou do estado de necessidade. Nós vemos aqui, ó, uma outra excludente, porque assim, nós temos as excludentes legais e as excludentes que não estão previstas, né, lá no Código Penal, as extralegais, né. Uma delas é o consentimento do ofendido em algumas situações só, tá, que pode ser isso aí. Nós temos aqui um grupo de WhatsApp, se você quiser, receber novidades, saber mais aí dos concursos da área policial, é só você colocar os seus dados aqui também, clicar em enviar e você vai ser direcionado a um grupo de estudo aí de WhatsApp. Então aí questão número 2, questão de investigador, aí IBFC, a banca, né, vamos lá. No que se refere à exclusão da ilicitude, assinale a alternativa incorreta. Qual a alternativa dessa aí é a incorreta, né. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Olha, tá aqui ó, perigo, estado de necessidade, perigo atual, que não provocou por sua vontade, que e não fez, né, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Exatamente aí o que diz o artigo 24. Ele que é incorreta, então não é essa, né? Ó, o agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo. É o parágrafo primeiro aí do artigo 23, né? O agente responde pelo excesso, né, doloso ou culposo em qualquer uma das excludentes de ilicitude, né? No caso aqui, ele citou o estrito cumprimento do dever legal, né? Mas poderia ser qualquer um deles. Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão. Falou de legítima defesa, nós estamos falando de injusta agressão. Atual ou iminente, olha, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tá certo também, né? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Nós estamos aí diante do parágrafo primeiro do artigo 24, né? Vamos lá. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, é vedado, nesta hipótese, a redução da pena. Não é vedado. Então, isso aqui é errado. Isso aí é o parágrafo segundo do artigo 24 que nós vimos, né? Há uma redução de pena, né, pode haver uma redução de pena. Olha, nós temos um curso aqui, ó, você clicando aqui, o site está sempre em modificação, tá gente? Às vezes você chega aí, não tá essa mesma aparência, porque isso a tendência é sempre melhorar. Mas existe um curso que eu coloco de tempo em tempo, em que eu ensino as pessoas a como ser aprovado em qualquer prova policial, né, qualquer prova da área policial em um ano, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Então, assim, existem formas de estudar e conteúdos a serem estudados que te fazem ser aprovado numa prova de concurso público com um ano. Eu sou policial rodoviário federal, já fui policial militar, então eu já passei por isso e, eu vou te ensinar ali como você vai fazer isso e é gratuito, só que você tem que fazer a inscrição, porque às vezes, esse curso é gravado, mas às vezes ele é ao vivo, né, assim, no Meet, né, a gente faz uma reunião e a gente bate um papo e eu falo para vocês aí como isso é possível. É só fazer a inscrição, se estiver rolando o curso, vá lá e faça o curso, né. Vamos lá, questão agora, questão número 3. Essa questão número 3 é aquela do animal, vamos ver o que fala exatamente, ó. Pedro e sua filha de 5 anos estavam caminhando
pela rua quando foram surpreendidos com a chegada de um cachorro de grande porte, sem coleira, indo em direção deles. Então, assim, Pedro estava com sua filha de 5 anos, veio um cachorro para atacar sua filha, né. Ao perceber que o cão, começaria o ataque contra sua filha, Pedro atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer, né. Considerando a situação hipotética, Pedro agiu em vamos lá, agiu em legítima defesa não, desculpa, no caso aqui, agiu em estado de necessidade. Não é legítima defesa, porque ninguém provocou, né, esse animal, né. Ele agiu puramente por instinto, né. Mas esse estado de necessidade é aquele de terceiros, entendeu? Terceiros. Vamos lá. É legítima defesa? Não. De terceiros, não. Excluindo a culpabilidade, mesmo que fosse legítima defesa, a legítima defesa não exclui a culpabilidade, né. Legítima defesa de terceiro, excluindo a ilicitude, seria, né, exclusão de ilicitude, mas não é legítima defesa. Legítima defesa de terceiro, excluindo a tipicidade, não, legítima defesa exclui a culpabilidade. Legítima defesa exclui, eh, a ilicitude, né, ilicitude. Estado de necessidade, excluindo a culpabilidade, não. Estado de necessidade, excluindo a ilicitude da conduta. Letra E, é o que eu falei, você precisa ter uma noção aí do conceito analítico de crime, que você pode ver aqui, né, ver vídeos aqui relacionados a esse tema, né. Mas é isso aí, né. Olha, eu tô para colocar um link aqui de um grupo de tira dúvidas. Se tiver aí, já clica, coloca no se tirar dúvidas sobre direito penal, direito processual penal ou outra matéria aí relacionada à área policial. Esse canal é exclusivamente para a área policial, né. Então vamos para a questão número 4. Essa questão número 4 aí, para assistente social, e é muito bacana, porque ela traz muito conteúdo, né. Vamos lá. Uma conduta ilícita é contrária ao direito, porém pode haver conduta típica que não seja ilícita, ou seja, está lá previsto, né, um crime, é uma figura típica, mas não é ilícita, aparecendo as chamadas excludentes de ilicitude. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Somente não será considerado crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade e legítima defesa. O que está errado aqui é esse somente. Não, tem um estrito cumprimento do dever legal, tem um exercício regular do direito e tem também aquelas extralegais, né. Vamos lá. As excludentes de ilicitude são apenas as definidas em lei, especificamente determinadas pelo Código Penal, chamadas de excludentes de ilicitude legais. Não, nós temos as extralegais, né. Vamos lá, ele quer a correta. No estado de necessidade, aplica-se a excludente, ainda que o sujeito não tenha conhecimento de que age para salvar um bem jurídico próprio ou alheio. Não, precisa haver o elemento subjetivo, que nós falamos lá, né. Pode agir em estado de necessidade aquele que possui o dever legal de enfrentar o perigo. Também não pode, porque está lá previsto no artigo 24, parágrafo 1º, que não pode, né. São requisitos legais do estado de necessidade, é o perigo atual, ok, estado de necessidade, perigo atual, ameaça a direito próprio ou alheio, situação não causada voluntariamente pelo sujeito, inexistente de dever legal de enfrentar o perigo. É exatamente essa aqui, né, a letra E. É uma questão muito boa, muito completa aí, que fala muito de muitos assuntos, né. Vamos lá para a questão número 5. Vamos lá. Em conformidade com o Código Penal, parte geral, título 2, sobre o crime, assinale a alternativa incorreta. Agora ele quer a alternativa que está errada, né. Ó, o crime é consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Perfeito. É exatamente assim que diz o Código Penal. Letra B. Há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Vamos lá. Há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade? Qual que é a sua opinião?
Não, né. Não há crime, não há crime, tá errado, tá essa aqui, ó. O crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha, nós temos conteúdo aqui, tá, você pode vir aqui, ó, fato típico, nós temos aqui dolo e culpa e tal, aqui é o nexo causal, nós temos aqui, ó, crime tentado e crime consumado, entendeu? Então nós temos conteúdos aqui que falam exatamente sobre a consumação e tentativa, né, mas não é. Ó, crime doloso, tem conteúdo ali também, né. O crime é doloso quando a gente quis o resultado, que é o dolo direto, né, ou assumiu o risco de produzi-lo, que é o dolo indireto. O crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Perfeito. Então, a correta aí é a letra B, lembrando que existem outros conteúdos aqui que falam exatamente sobre esses outros termos aí, né. Nós temos ali, ó, teve, questão de dolo e culpa, por exemplo, né, e crime tentado e consumado. Vamos aí para a questão número 6. Questão número 6 aí, guarda municipal, né, do Piauí. Vamos lá. Imagine 2 náufragos, olha o exemplo do náufrago, né, em alto mar disputando um único colete salva-vida, após um raio destruir totalmente o barco que utilizavam. Sobre esta situação, é correto afirmar que nenhum deles pode invocar a legítima defesa contra o outro, mas sim o estado de necessidade. Olha, nós estamos aí de nós estamos diante de uma injusta agressão? Não, é de um perigo, né, um perigo que eles não causaram e que aconteceu, né. Então, nós temos aqui a correta, a letra A, né. Vamos ver se as outras, né. Caso um dos náufragos morra e o sobrevivente não cometerá crime porque agiu no exercício regular de direito? Não, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né. Ele agiu por estado de necessidade. Ocorrendo o falecimento de um deles, o sobrevivente responderá por induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, nada a ver. O estrito cumprimento do dever legal é a única causa de exclusão de ilicitude aplicada aos fatos, em caso de morte de um dos, náufragos após a disputa. Nada a ver, né. E agora não tem nenhuma relação com a lógica, né. Vamos lá. Eventual sobrevivente responderá por crime de homicídio culposo. Nada a ver também, né. Então vamos aí para a questão número 7. A questão número 7 fala assim, ó, Janaína, viúva, mãe de 4 filhos, desempregada, sem dinheiro para comprar comida, passava, por uma loja de frutas e verduras quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para o lado de fora da loja. Então Janaína aí, né, viúva, não tem marido, só ela, para criar 4 filhos, né, desempregada, ou seja, uma situação extrema aí, né. Janaína subtraiu 4 daquelas frutas para dar a seus filhos, ocasião em que foi presa pelo vendedor, que a tudo observava pelas câmeras de segurança. Nessa situação, assinale a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. Janaína cometeu furto tentado? Não. Porque ela estava em estado de necessidade, né. Janaína cometeu roubo consumado? Não. Janaína está amparada pelo estado de necessidade, exatamente, né, ela não cometeu crime porque ela estava em estado de necessidade. Janaína agiu em legítima defesa? Não. Praticou estelionato? Também não, né. Então, letra C, a resposta aí dessa questão de psicólogo, no psicólogo da Polícia Civil de Santa Catarina. Vamos lá para a questão número 8. Vamos lá, a questão de delegado aí da Polícia Civil, né, ó. Sobre as causas de justificação em direito penal, tem-se o seguinte, né, vamos lá. Letra A, no estado de necessidade, a conduta pode ser dirigida contra um terceiro desinteressado. Pode. Nós vimos lá, né, nós temos o estado de necessidade agressivo e o defensivo, né. Então, no estado de necessidade, a conduta pode ser dirigida contra um terceiro desinteressado, né.
enquanto na legítima defesa a conduta recai sobre o agressor. Nós vimos aí, e essa aí é correta, então é essa letra A mesmo, né. Vamos lá. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo, certo? Enquanto na legítima defesa, o direito sofre uma agressão futura não, né, atual ou iminente, né. No estado de necessidade, ocorre um conflito entre 2 bens jurídicos colocados em perigo, somente por conta da pessoa humana. Não, por questões da natureza também, né. A legítima defesa putativa, que uma imaginária, é incompatível com a tentativa, tendo em vista a errônea suposição de uma agressão por parte do defensor. Para mim não, né. Vamos lá, então a resposta certa, letra A, e vamos para a questão número 9. Outra aí da Guarda Municipal do Piauí, né. Quanto ao estado de necessidade, é correto afirmar: há estado de necessidade quando a pessoa atua diante de um perigo a que deu causa propositalmente. Negativo, não pode ser de forma voluntária, né. Vamos lá, em situação que não extrapole os limites legais do exercício de sua profissão, pode o bombeiro militar deixar de socorrer uma pessoa em perigo alegando estado de necessidade? Não, o bombeiro ele tem um dever legal de enfrentar o perigo, né. Está lá, né, no capítulo 24, no parágrafo primeiro, né, não pode alegar estado de necessidade. Olha lá. Pode-se reconhecer o estado de necessidade se havia outro modo de evitar o perigo. Pode-se reconhecer o estado de ne se havia outra forma de evitar o perigo, não, tá, vai estar descaracterizado ali o estado de necessidade, né. Letra D, caracteriza-se o estado de necessidade mesmo diante de situação de perigo que não seja atual ou iminente. Olha, se o perigo não for atual, não temos aí a questão do estado de necessidade, né. Vamos lá, letra E. Um dos pressupostos do estado de necessidade é a demonstração da inevitabilidade do comportamento, ou seja, a demonstração de que não havia outra forma de atuar diante da situação de perigo, né. Vamos lá, um dos pressupostos do estado de necessidade é a demonstração de inevitabilidade do comportamento, ou seja, aquele comportamento é inevitável, ou seja, a demonstração de que não havia outra forma de atuar diante da situação de perigo. Exatamente isso aí, né. Letra E, a questão correta. E vamos para a última questão. Se você não deu o seu like ainda, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse material nos grupos de estudo, faça parte dos nossos grupos de estudo, se inscreva aí para o curso, né, totalmente gratuito, que eu coloco de tempo em tempo aí, para que você possa conquistar os seus sonhos aí, né. Eu, já trabalhei muito tempo em carteira assinada, recebendo salário mínimo, eu sei o quão ruim e difícil é essa situação aí, né. E hoje eu sou servidor público, eu consigo, assim, ter uma vida mais confortável e vale a pena, eu posso te garantir, vale a pena o esforço seu de hoje, que vai transformar a sua vida no futuro, né. Vamos lá para a última questão, questão número 10. Questão aí, ó, juiz substituto. Vamos lá. Agente, ó, vamos lá. Aliás, age em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Passou aí o conteúdo do artigo 24, né. Nos casos em que é razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Vamos lá, vamos supor que seja razoável exigir o direito, ou seja, a pessoa não pode, não poderia trocar o direito que ela está defendendo é menor do que o direito que ela está sacrificando. Isso aí que causa? O parágrafo segundo fala que tem uma redução de pena. Vamos lá, ó, desnatura-se o estado de necessidade, responsabilizando-se o agente. Desnatura, vamos lá, vamos ver todas as opções, né. Ele quer a correta, né.
Não há isenção de pena quando a ação deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Vamos lá. Configura-se estado de necessidade putativo, imaginário, também não é, né? A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. O agente será responsabilizado por dolo, mas não por culpa. Vamos lá, é uma questão difícil, é de juiz, mas olha só, ficou fácil quando ele colocou a letra D, ó, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Letra da lei, e é, ó, para juiz substituto, pedindo letra da lei. Então isso é importante conhecer. Aí está falando parágrafo segundo do artigo 24, né. Então é isso aí. O gabarito ficou dessa forma aqui, né, a nosso, e a gente vai conferir, né, o nosso gabarito. Se inscreva no canal aqui, ó, pode clicar aqui uma vez e ir para lá, né, se o site tiver assim, porque o site ele muda muito, né, porque a gente vai aprendendo, vai modificando, vai trabalhando aí, né. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, os meus dados aqui, para a gente ver o gabarito se tá certo ou errado. Pronto, vamos lá, ó, vamos ver, 1B, 2E, 3E, 1B, 2E, 3E, 1B, 2E, 3E, ó. 4E5B, 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 6A7C, 6A7C, 8A9E, 8A9E e 10 letra D. Pronto, fizemos aí uma parte, teórica para você entender, né, o estado de necessidade. Vimos que é uma excludente de licitude, né, passamos aí todas o que é a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa, passamos os requisitos, passamos aí alguns tipos, né, de estado de necessidade, passamos os termos aí que podem ser cobrados e você pode se inscrever aqui, pode baixar o material, você pode entrar no grupo aqui de WhatsApp, você pode fazer algumas indicações de curso aqui também, se for do seu interesse. E vamos estudar, porque vale a pena. Você vai transformar a sua vida a partir do momento que você se tornar um servidor público, por vários motivos, né. Existem vários motivos que podem você deveria levar em consideração para se tornar um servidor público, não somente pelo salário, mas por outras coisas, né. Então é isso aí, um grande abraço e bons estudos.